Olá, meu amigo e minha amiga, que a bênção de Deus esteja sobre você, que a sabedoria do alto inunde a sua vida. É isso que nós fazemos aqui no Devocional. Nós, aqui da terra, com as nossas vidas diárias, olhamos para o alto, olhamos para Deus e buscamos dele sabedoria, direção, graça. E Ele nos dá isso através da sua palavra. A Bíblia é palavra de sabedoria para as nossas vidas. Começamos ontem uma série meditando na vida de Ló. Ló era um homem que viveu nos tempos antigos e ele era sobrinho de Abraão. E como nós vimos ontem, ele foi meio que adotado pelo seu tio porque Ló era órfão. Mas Abraão disse, eu vou levar o meu sobrinho comigo. E ele andava com Abraão e Abraão tinha uma aliança com Deus e ele desfrutava da bênção que estava sobre o seu tio. Porém, no capítulo 13 do livro de Gênesis, no versículos 6 e 7 que nós vamos ler hoje, nós vamos ver que algo acabou gerando um certo desconforto entre Ló e o seu tio. Vamos ler o que diz aqui na Bíblia? Diz assim, e a terra não podia mais sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam mais morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Esses dois versículos nos falam algo interessante. Quando Abrão e Ló saíram lá de Ur, eles saíram como retirantes. Eles abandonaram uma terra próspera e saíram apenas com um pouco de gado. E nesse caminho Deus foi prosperando eles. Enquanto eles estavam trabalhando e crescendo, estava tudo bem. Mas um dia algo começou a separá-los e esse algo foram os seus bens, as suas riquezas. Olha só, diz aqui que os funcionários de Ló começaram a brigar com os funcionários de Abraão. Os pastores do gado de Ló brigar com os pastores do gado de Abraão, já não conseguiam mais viver juntos, porque eram tantos os seus bens que não conseguiam mais conviver. Ei, gente, me responda uma coisa, será que de fato não havia terra suficiente para eles? Ou o problema era o relacionamento, porque cada um queria, a melhor parte daquela terra? De fato, criar gado exige muita terra, muito pasto, Mas eles poderiam habitar juntos se houvesse um acordo, se houvesse paz entre eles. Se Ló entendesse que Abraão é quem carregava a bênção e que ele, então, humildemente se colocasse, não numa disputa com o seu tio, mas num lugar de humildade, num lugar de entendimento com o seu tio. Porém, o que dá a entender aqui é que eles estavam já disputando, havia uma disputa. E como nós vamos ler no próximo versículo, no versículo 8, você vai ver que Abraão é quem procura ter paz. Ló estava querendo era ter riquezas, Abraão estava procurando ter paz. Veja, muitas vezes nós começamos pequenos e Deus vai nos abençoando porque estamos no caminho certo, estamos andando com as pessoas certas, estamos debaixo da autoridade que Deus colocou ao nosso lado, à nossa frente, sobre nós. Mas muitas pessoas, quando começam a crescer um pouquinho, começam a prosperar, o orgulho sobe à sua cabeça. E elas então começam a disputar aquele espaço. Não quero estar para trás, eu não quero a metade, eu não quero ficar para trás, eu não quero ser o segundo, eu quero ser o primeiro. Quantas pessoas, quando estavam lá pequeninhos, começando a sua carreira, começando o seu ministério, começando a sua vida em uma profissão, começaram humildemente, mas daqui a pouco cresceram e começaram a achar que não precisavam mais de ninguém. E aí houve divisão, houve separação. Quantas famílias, quando estavam trabalhando lá com dificuldade, com pobreza, no início estavam unidas, mas daqui a pouco o marido começa a ganhar bem, a esposa começa a ganhar bem, isso começa a disputar dentro de casa. Gente, isso não agrada a Deus, nada disso que eu estou falando aqui agrada a Deus. A vontade de Deus é que a gente permaneça unido, é a união, é a unidade, é o amor. Mas o problema é que muitas vezes o nosso coração está nos bens e não nas pessoas. Eu quero hoje orar para que eu e você não tenhamos um coração
arraigado, apegado aos bens materiais, mas apegado a Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nesse dia nós pedimos que de forma alguma o Senhor permita que nós tenhamos um coração como de Ló. Que não entre a arrogância em nosso coração, que não entre a soberba em nosso coração, que ninguém venha pensar de si mesmo além do que convém. Senhor, nos dá humildade, nos dá paz, nos ajuda, Senhor, a amar mais as pessoas do que o dinheiro. É o que nós pedimos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você compartilhe esse devocional. Envie agora, bota no compartilhar, bota nos grupos da família, do trabalho, dos amigos. Eu tenho certeza que esta lição bíblica pode ajudar muitas pessoas a encontrar um futuro próspero, um futuro de bênção. Um grande abraço para você e até amanhã.